Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal MaxMix. Esse vídeo é um vídeo de modelagem. E o item que a gente escolheu para esse projeto é essa poltrona, a Delray Leather Armchair. Nesse projeto nós vamos trabalhar com diversos modificadores e técnicas de modelagem aí que o 3D Studio Max nos proporciona. Edit Poly, Edit Spline, Shell, Extrude, Chamfer, Turbo Smooth, Freeform Deformation ou FFD e Normalize Spline. Esses modificadores você encontra no painel de modificadores do 3D Studio Max 2022. Não é necessário nenhum plugin nem nada do tipo para você realizar uma modelagem como essa e obter esse resultado. Como todo projeto, esse também se inicia com umas referências. Essa referência ela foi encontrada aqui no site da Pottery Barn. É um site que eu gosto muito de buscar referência, porque eles estão sempre atualizados, né? Tem muita coisa aqui, tem projetos desenvolvidos por designers, por arquitetos, então ele está sempre atualizado, ele traz sempre as tendências aí, as novidades, o que tem de mais atual aí no mercado de decoração de interiores, de mobiliário. Inclusive está aqui a nossa poltrona. Ele traz muitas referências de qualidade, imagens de detalhe, onde você consegue entender o projeto e consequentemente, valorizar o seu trabalho, né? O que é legal desse site também é que ele traz esse Room Inspiration, que é onde você encontra a aplicação do mobiliário, do item que você modelou, como que ele compõe com outros itens para criar uma cena aí muito interessante. Então ele é um site que eu gosto muito para buscar inspiração e para buscar referência quando eu preciso de, de itens específicos como esses que estão por aqui. Tá? Então, sem mais demora, vamos lá, vamos trabalhar, vamos começar o nosso projeto. Vamos lá, pessoal, tá aí o ambiente do nosso projeto, o 3D Studio Max, versão 2022. Eu já vou trazer aqui o esquema da nossa poltrona. Tá aqui o esqueminha. Para quem não sabe, você pode trabalhar com um esquema dessa forma, ou você pode fazer a modelagem direto da referência. Você joga a referência dentro do ambiente, como uma imagem, né? E aí você vai prismar essa referência para criar o perfil para começar a sua modelagem. A nossa modelagem vai ser a partir desse esquema aqui, desse desenho técnico, onde eu acabei fazendo, eu não encontrei o desenho técnico na página do item lá da Pottery Barn, então eu mesmo fiz utilizando aí o Illustrator. É o perfil da perna da nossa poltrona. Para a gente olhar a referência, você vai observar que a nossa poltrona tem essa, essa estrutura lateral, depois ela tem essa trave, essa e uma outra trave aqui na frente, né? Então é isso que a gente vai modelar. Primeiro essa lateral e depois a sequência. E aí depois ela tem o assento e o encosto em couro, né? São duas tiras de couro
estirantada aqui com esse detalhe. Então tá aqui a nossa lateral, né? Nós vamos zerar aqui para ela ficar bem centralizada, só que daí ela se move aqui, sai do eixo. Como que a gente vai resolver isso? Nós vamos ligar aqui o snap. Vou ligar de novo aqui o constraint. Agora sim. Aí eu vou zerar, colocar ele no limite aqui do meu ambiente 3D. Maravilha, agora eu posso começar a minha edição. Eu vou fazer essa edição com Spline. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui no painel de criação, vou começar criando, vou ligar aqui o meu Snap Toggle e vou desligar a opção do Enable Access Constraint, eu não preciso dela por agora. E eu vou começar aqui criando uma spline. Depois nós vamos corrigir isso aqui, tá? Agora o que a gente precisa é de um modelo bruto, digamos assim. A gente vai modelar aqui, criar nossas linhas do macro, né? Para depois ir para o refinamento. Vou fechar aqui. Vamos continuar aqui. A mesma coisa. Utilizando os pontos aqui do nosso desenho técnico aqui como guia. Para o nosso spline. Falta pouco, falta esse perfil aqui que virá a ser a trave. E falta esse detalhe aqui do rasgo. Muito bem. Agora nós vamos começar o refinamento. Para o refinamento, a minha seleção vai ser no nível do segmento. E aí sim eu vou ligar o Enable Access Constraint. Então eu consigo com isso fazer os ajustes aqui necessários. Aqui já foi. Agora vou selecionar esse cara aqui, trazer ele para cá, trazer ele para cá. Esse daqui basta eu zerar ele aqui em Z, trazer ele um pouquinho, desligar aqui, trazer ele um pouquinho aqui mais próximo da referência. Aqui a mesma coisa. Trazer ele para o zero aqui. Aqui a mesma coisa.
Esse cara aqui é a mesma coisa. Vamos ligar de novo o constraint, nível do segmento, trazer aqui e aqui. E por último, esse cara aqui, mesma coisa. Tomar cuidado de seguir a referência, tá? Ah, faltou aqui também, ó. Maravilha. O que eu vou fazer agora? Eu vou começar vou desligar aqui o meu Snap Toggle e eu vou começar a fazer a aproximação do meu spline com a referência do fundo. Então aqui eu vou arredondar bem. Aqui eu não vou usar o fillet, eu vou usar o Bezier Corner, botão da direita, né? Com o botão da direita eu mudo de corner para Bezier Corner. E aí eu consigo fazer essa edição aqui, esse tipo de edição. Aqui eu vou usar o fillet novamente. De repente a gente usa separado, se você sentir a necessidade de editar com medidas diferentes ou com um aspecto diferente, você edita um, depois edita o outro. Aqui já foi. Agora vamos nesse cara aqui. Fillet. E aqui também o fillet. Aqui já foi. Agora esse cara aqui. Fillet. Opa, aqui temos uma questão. Por algum motivo o fillet não está funcionando aqui. Vamos ver o que aconteceu aqui. Vamos descobrir. Nós temos dois vértices. Então nós vamos remover um deles, que é para a gente ter essa unidade. Em algum momento surgiu 4 vértices. Ok, agora vai funcionar direitinho. Não funcionou. Que estranho. Aconteceu alguma coisa aqui que agora eu não vou saber explicar. Então eu vou tentar enganar aqui o nosso Max da seguinte forma. Vou refinar ele aqui e aqui. Refinar é criar, se você cria um novo vértice, tá? Aí eu deletei aquele da quina. E vou tentar fazer o fillet nos outros. Muito bem. Não sei o que aconteceu. Acontece às vezes. Mas está aí. Vamos continuar. Que esse projeto é longo. E nós não queremos um vídeo muito longo. Então vamos acelerar. Aqui já foi. Esses dois caras aqui, Bezier Corner, para eu conseguir editar
utilizando aqui as minhas hastes de controle. Falta agora esse cara aqui. Vamos ver se vai dar certo com o fillet ou se vai apresentar aquele mesmo problema. Aqui deu certo. Vai entender, né? E por último, esses dois caras aqui. Nós vamos editar um por vez, que é para obter um aspecto diferente aí. Muito bem. Feito isso, nós já estamos com a nossa estrutura totalmente reproduzida a partir desse desenho base. Eu não preciso mais dele, eu vou deletar. O que eu vou fazer agora? Eu vou atachar todo mundo. Então eu vou vir aqui na linha, attach esse e esse. E eu vou fazer o seguinte também. A minha linha, ela não está com uma curva muito definida. Ela tem uns steps entre os vértices. Como que eu melhoro isso? Eu vou vir aqui em Interpolation e eu vou aumentar de 6 para 12, 15. Tomar cuidado para não aumentar muito, porque isso aqui pesa demais a malha. Talvez 12, de 6 para 12, acho que já é o suficiente. Muito bem. Está aqui o desenho da minha estrutura, do pé da minha cadeira e da estrutura do encosto do assento. O que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar um modificador Shell. O modificador Shell, ele vai transformar o que era uma linha, um desenho 2D, em uma extrusão 3D. Tá? Olhando pela vista topo, aqui está a nossa linha central. Essa modificação eu vou fazer em Alter Amount 2,5 centímetros, que é o que apresenta a minha referência ali. A madeira, ela tem uma espessura mais ou menos de 2,5 centímetros. Olhando em perspectiva, você pode observar que ela tem mais ou menos essa espessura. F4 para a gente enxergar os edges. Próxima coisa que eu vou fazer aqui é aplicar um modificador chamfer. O chamfer vai arredondar os cantos, né? Nenhum item, nenhuma peça que você encontra no mundo real tem o canto vivo dessa forma. Então o chamfer serve para você refinar a sua modelagem. Aqui nós estamos com o amount em 1, é muita coisa. Então a gente não vai usar isso 1, a gente vai usar aqui 20, 0,2, 20 não, 0,2, 2 milímetros, né? Você vê que estão apresentando aqui alguns defeitos. Isso aí é normal quando você faz uma modelagem a partir do spline, mas a gente consegue corrigir aqui com esse recurso aqui do ângulo. A gente vai trabalhar com um ângulo de 45 graus, né? Vou colocar aqui, vou trabalhar com segmentos.
3 segmentos, que é para a gente ter um chanfro bem feito, bem destacado. E por fim, em vez de utilizar o smooth no objeto todo, eu vou utilizar o smooth somente no chanfer, na área que a gente chanfrou. Aí a gente consegue um resultado muito interessante. Tá aí, era mais ou menos isso que a gente queria, que a gente precisava. Próximo passo aqui é duplicar a nossa perna e começar a dar a estrutura da cadeira e o tamanho dela. Na vista topo, eu sei que eu olhei lá no site da Pottery Barn que nossa poltrona tem a largura total de 62 centímetros e meio. Nós vamos deslocar, vamos começar a dar a forma final da nossa cadeira. Então, com o pivô devidamente alinhado no centro do objeto, eu sei que a minha cadeira tem 62 centímetros e meio. Eu vi lá no site da Pottery Barn as medidas e eu sei que ela tem 72,5 de largura total. Então, eu preciso deslocar a partir do ponto zero e nós vamos fazer a seguinte conta: 62 centímetros e meio dividido por 2 menos 1,25. Por que 1,25? Porque ela tem 2,5 centímetros de espessura e o pivô está centralizado. Então é 1,25 para cada lado. De modo que eu preciso mover a minha estrutura 30 centímetros no eixo X. Então, menos 30. E depois ela precisa vir para o outro lado uma cópia com 60, que é os 30 mais os 30. Tá aí, 62 centímetros e meio. Era o que a gente precisava. Maravilha, vamos olhar em perspectiva. Excelente. Nesse ponto, o que eu posso fazer? Eu posso converter para polígono, atachar essas duas peças, vim aqui no nosso Material Editor, jogar um material base nela aqui, de cor. A gente está trabalhando com Corona, tá, pessoal? Corona Renderer. E tá aí a nossa base. Vamos salvar, né? Muito bem, vamos continuar aqui. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer as traves, né? Observando a referência, as referências, a gente vê que ela tem essa trave, essa e essa. A gente fez até aqui o vão da trave. Como que nós vamos fazer essa trave? Tem muitas maneiras de fazer isso dentro do Max, tá, pessoal? Eu gosto de fazer utilizando o recurso que o Max te dá, que é para você facilitar o seu fluxo de trabalho. Então, o que eu fiz? Eu selecionei esses dois edges e a partir deles eu vou criar um novo shape, que eu vou chamar de traves maiores, que eu acho que a gente vai ter um resultado melhor. Muito bem, isso mesmo.
E o meu shell ele vai ser de 62,5. Vou alinhar o meu pivô e vou centralizar em X. Muito rápido, muito fácil, muito simples. E agora eu vou jogar um chamfer. Vamos isolar eles aqui. Chamfer de 0,2. Smooth somente. O smooth somente na área chanfrada. E nós vamos descobrir que deu um pau. Por que será que deu um pau? Aqui, ó. Vamos diminuir um pouco. Acontece, esse tipo de coisa acontece, viu, pessoal? A gente vai editando aqui para conseguir que é para conseguir um resultado aí que atenda à expectativa. Vamos diminuir um pouco mais aqui. Aí, agora sim. Agora a gente tem um resultado satisfatório. Tá aí a nossa trave. Tá bem bonito. Eu observei na referência que ela até passa um pouquinho. Então a gente pode fazer essa brincadeira aqui no shell. Podemos deixar ela passando 0,25 para cada lado. Vou jogar aqui 63. Aumentar meio centímetro. E aí ela passa um pouquinho. Ficou muito interessante. Era isso aí que a gente precisava. Próximo passo agora é criar essa outra trave aqui. Nós vamos vir na vista lateral. Pintar aqui, deixar o nosso fio preto na vista lateral. Vou criar um box simples. Um box simples. Vou colocar as medidas nele aqui, ó. 5 por 3. Converter para polígono. Não estou preocupado no momento. Eu não estou preocupado com a medida dele na largura, tá? Depois nós vamos editar isso daí. O que eu vou fazer aqui agora é uma rotação. Vou tirar aqui do Snap Toggle, porque eu quero que ele acompanhe essa linha aqui, ó. Mais ou menos. Vou posicionar ele é mais ou menos alinhado com essa parte de baixo aqui. E aí a gente vai conseguir um resultado que a gente precisa. Muito bem. Agora sim, vou pegar esses vértices todos aqui e eu vou trazer esses vértices ligando o meu
Snaps Toggle. Eu vou trazer esses vértices e alinhá-los aqui. Muito bem. E aí agora vou desligar o Snaps Toggle, vou copiar esse chamfer aqui e vou colar ele aqui. Só que se a gente observar, a gente vai ver que ela tem uma curvatura, essa trave. Como que a gente vai fazer essa curvatura? Eu não consigo fazer essa curvatura com um objeto, um objeto sem segmentos. Tá? Ele não consegue fazer a curvatura porque ele não tem segmentos suficientes para criar esse efeito de curvatura. Então eu vou voltar aqui no nível do polígono, vou selecionar no nível do Edge e vou criar diversas conexões para criar esses segmentos e eu conseguir. Quanto mais segmentos você cria, maior é a possibilidade de você obter uma curvatura interessante. E agora nós vamos usar aqui o Freeform Deformation 4x4x4. Por que 4x4x4? Porque ele cria esses vértices de apoio aqui. Você vem aqui em Control Points, eu só preciso desses daqui do meio. E eu vou puxá-los para trás até eu ficar satisfeito com a curvatura. Eu acho que foi muito. E utilizando o Freeform Deformation, eu obtive a curvatura que eu preciso, que eu quero aqui. Estou satisfeito. Venho aqui, converto para polígono e está aí a nossa trave da nossa estrutura da nossa cadeira. O que eu posso fazer aqui agora? Eu posso vir aqui e atachar essa peça com as demais. E a primeira parte do nosso projeto, com isso, está concluída. Agora nós vamos partir para o encosto e para o assento e os outros detalhes. Maravilha, pessoal. Vamos dar início aqui para a parte 2 do nosso projeto de modelagem da nossa cadeira, que é um encosto e o assento. A gente pode ver aqui o encosto e o assento são feitos em couro e compõem aqui, junto com os pés, com as traves, a estrutura da nossa cadeira. Bom, para criar essas duas peças, nós vamos vir aqui na vista lateral, vamos selecionar por elemento o nosso pé e nós vamos criar uns cortes, porque desse corte é que vai sair a extrusão para a gente criar o encosto e o assento. Então a gente vai usar aqui o Slice Plane. O Slice Plane nada mais é do que, como o nome diz, um plano onde esse plano me permite que eu posicione aonde eu preciso, onde eu desejo aqui, e a gente cria um corte. Então, slice na parte de cima e a mesma coisa na parte de baixo. Vou desligar aqui, ele já fez o corte. Agora nós vamos fazer um corte aqui na parte de baixo, na outra parte da perna,
Vamos ligar o Slice Plane. Mover ele até mais ou menos na posição. Não vou mover ele mais para cá porque eu não quero que corte o resto da peça aqui. Então eu vou fazer aqui o corte. Aí eu vou vir aqui no nível desse Edge e com o Constraint selecionado eu vou mover ele aqui até onde mais ou menos eu preciso. Muito bem, então aí os meus cortes. Vamos voltar aqui para a vista perspectiva. E agora a nossa capa de couro, o nosso assento de couro, ele vai derivar daqui. E eu vou mostrar como. Vamos selecionar aqui no nível do polígono. Eu não preciso desses caras aqui. Eu preciso desse cara aqui. Está todo mundo selecionado certinho. E aqui do lado a mesma coisa. Eu não preciso desses caras aqui. E preciso desses caras aqui. Com todo mundo selecionado, vamos dar um detach, mas vamos detachar como clone. Eu não quero extrair esses polígonos da nossa peça original. Então esse daqui é o encosto. Tá aí o nosso encosto, ou o que vai virar um encosto, né, daqui a pouco. Vou conectar esses dois caras aqui com um bridge. Vou criar aqui diversas conexões. Porque daqui vai sair a partir do momento que eu utilizar aqui o Freeform Deformation com o Control Point ligado, criamos aqui a nossa deformação, essa curvatura do encosto. E aí agora a gente pode converter todo mundo para polígono de novo. Mais uma conexão nesse polígono aqui. Vamos conectar com 1 e eu vou puxar um pouco para frente para criar aqui uma certa curvatura, porque o couro ele não tem, ele não é tão reto assim, ele tem uma flexibilidade. Esse detalhe de fazer uma leve modificação aqui vai ajudar no realismo da peça, a hora que a gente aplicar aqui o modificador Turbo Smooth. Muito bem, então a gente está com a nossa capa de couro aqui, mas ela ainda não está pronta. Nós vamos agora criar um detalhe da trava dela aqui, que é uma trava cilíndrica. Nós vamos criar isso da seguinte forma. Vamos converter isso aqui para polígono. Vamos selecionar todo mundo aqui. Vamos deletar. Agora eu vou
criar um shape a partir dessa seleção aqui. Esse shape ele está ele é um shape radial com 0,7 centímetros de diâmetro, de raio, né? O que me dá mais ou menos 1,5 centímetro. Vamos deixar ele com 2 centímetros de diâmetro, 1 centímetro de raio. Vou converter esse cara para polígono. Vamos acertar o pivô dele e vamos mover para encaixar mais ou menos ele aqui na nossa peça do encosto. Converte para polígono. Vou apagar o top e o bottom. E esse cara, vamos apagar esse cara e esse cara. E ele vai ser atachado aqui. Aí eu vou pegar o target weld, vou conectar esse target aqui e embaixo a mesma coisa. Com isso a gente está criando aqui o nosso encosto. Selecionar, acertar o pivô. Para eu não precisar repetir essa operação do outro lado, o que eu faço aqui? A partir do momento em que eu centralizo o pivô, seleciono todo mundo aqui, deleto e crio um symmetry. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou criar um shell. Muito bem. Agora eu vou criar um edit poly aqui. Vou conectar para criar a estrutura. Antes de dar uma Turbo Smooth, a gente precisa estruturar a peça. Selecionar esses edges aqui e aqui e vou criar um chanfro. Agora, se eu aplicar o Turbo Smooth, eu vou ter o aspecto que eu preciso aqui da minha capa. E aqui eu preciso só acertar o shell. Para ele ficar com o aspecto realista. Aqui eu preciso fazer um ajuste.
fazer um ajuste que é trazer ele mais para fora aqui. Também um pouco mais para trás. Foi muito para fora. Foi muito para trás. Ajuste. Ajuste, pessoal. Ajuste assim mesmo. Nós estamos modelando, né? O importante é que o modelo fique atraente, bonito. Está muito grosso aqui também, a gente pode diminuir um pouco. E realista, né? Atraente, bonito e realista. Fazendo ajustes no modelo aqui para a gente conseguir um aspecto legal. Legal. E o que a gente precisa fazer aqui? Vamos isolar para a gente não precisar repetir. Não precisar repetir novamente tudo que a gente fez. Eu vou desligar esse Turbo Smooth aqui. Vamos converter para polígono. Vamos isolar ele aqui. Jogar o nosso pivô de novo no centro do objeto. Deletar um lado e trabalhar com a simetria. Converte para polígono. E aí a gente pode aplicar o Turbo Smooth. Pronto, ó. Ele se ajustou ali do outro lado. Então esse é um encosto. Por agora é o que a gente precisa. Agora nós vamos fazer o assento. E o assento nós vamos fazer da mesma forma. Vamos selecionar esse cara aqui. Esses caras aqui de baixo. E aqui do outro lado a mesma coisa. Detach, assento. Vamos isolar somente eles. Vamos conectar esses caras aqui com bridge. Fazer as conexões
para conseguirmos a curvatura, vamos utilizar o modificador FFD com 4 segmentos, ligo o Control Points e vamos buscar a nossa curvatura aqui do assento. Chegou no resultado, conexão desses caras aqui para tirar esse aspecto retangular, fazer uma conexão, trazer levemente para cima e esses dois caras aqui trazer levemente para o meio. Muito bem, é isso aí que a gente precisava por agora. Agora nós vamos aplicar o nosso shell. Nosso shell de meio centímetro. Conforme nós fizemos ali no encosto. Converte para polígono, isola. Maravilha. Vamos acertar o pivô. Acertamos o pivô, vamos selecionar a metade dele aqui. Vamos trabalhar nesse lado da face e depois a gente duplica para o outro lado. Vamos criar o nosso cilindro. Vamos acertar o pivô dele. Trazer ele aqui para o canto por enquanto. Vamos selecionar esse Edge, Ring, deleta todo mundo, porque eu só preciso dessa casca agora. Vamos converter a nossa spline para polígono. Deletar esse cap, deletar esses três caras aqui. Vamos ligar aqui o nosso snap. Aí eu vou fazer um attach dessas duas peças. Vamos isolar. Weld, do outro lado a mesma coisa, os dois vértices aqui, weld e weld. Muito bem. Agora eu vou acertar aqui o pivô que deslocou do centro. Então a gente liga aqui o nosso snap e no eixo X eu vou dizer para ele que eu quero alinhar o pivô bem no centro. Desligo o snap e agora eu posso dar um symmetry e converter para polígono. E agora o processo é o mesmo. Eu vou dar um shell que nem eu tinha dado no outro.
shell e um edit poly. Antes, porém, nós vamos criar as conexões. Por algum motivo ele não chegou aqui do outro lado. Não tem problema, a gente faz esse ajuste aí facilmente. Vamos criar aqui as conexões. E vamos criar um edit poly aqui para a gente poder isolar ele aqui. Criar aqui o chanfro. O chanfro que a gente criou igual o outro. Agora nós vamos fazer esse ajuste aqui, que ele ficou fora por algum motivo. Criou aqui um deformador, o FF4, que é o Freeform Distortion. Eu vou jogar ele aqui no lugar correto. Estou satisfeito, é isso que eu preciso. Converte para polígono e eu posso aplicar o Turbo Smooth. Tá aí o nosso assim como a gente fez lá no outro, a gente vai fazer um pequeno ajuste aqui, assim como a gente fez no encosto de posição, um pouco mais para fora, um pouco mais para baixo. Excelente. Então tá aqui o nosso assento. Podia parar por aqui? Podia. Mas o trabalho não estaria completo. Vamos salvar, né? Porque a gente tem ainda alguns detalhes que a gente pode incrementar. O primeiro detalhe é a costura. Vou vir aqui no nosso encosto, selecionar esses edges. E aí eu vou criar uma extrusão. Essa extrusão é onde a minha costura rebaixa, ela força o couro ali, simulando o local onde passa ali a máquina com a linha. Depois que eu fiz essa extrusão, nós vamos fazer a mesma coisa aqui na parte de baixo. Selecionar no nível do edge esses dois pontos e aplicar a extrusão que nem nós aplicamos no outro. Uma pequena extrusão aqui que vai simular a marca no couro onde nós temos a nossa linha. Vou trabalhar aqui com uma interação, com 2 de interação. Agora aqui nesse ponto eu já posso converter para polígono
Maravilha. Agora nós vamos criar a nossa costura. Para criar a nossa costura, eu vou selecionar essa edge aqui do meio e essa edge aqui do meio. Vamos criar esse shape. Aí nós vamos utilizar aqui sim o Normalize Spline. O Normalize Spline é um modificador que cria uma sequência. Ele normaliza a sequência de vértices que formam aquela linha. Com isso, você tem condições de criar um padrão regular para simular a costura. Aí a gente aplica um Edit Spline. Por quê? Porque eu preciso quebrar agora esses segmentos. Então eu seleciono todos os vértices e aplico um Break. Depois disso, eu posso aplicar um Turbo Smooth e nós vamos ter esse aspecto de linha, como nós estamos vendo aqui. Ele desaparece nos cantos aqui. Talvez a gente tenha que fazer uma certa edição. Fazer uma edição na linha aqui para a gente conseguir um resultado melhor, mas sem problemas, faz parte do processo de modelagem. O que importa é o resultado final. Um pequeno ajuste só no nível do detalhe mesmo já faz toda a diferença. Tá aí a nossa linha da costura, e aí nós podemos repetir aqui na parte de cima. Vamos criar aqui, selecionar no nível do Edge, criar um shape a partir da seleção,
Mesma coisa. Selecionar o spline, aplicar o Normalize Spline, aplicar um Edit Spline para quebrar os segmentos, selecionar todo mundo, utilizar o Break e aplicar um Turbo Smooth. Aplicamos aqui o Normalize Spline, o Edit Spline e o Turbo Smooth, criamos a nossa linha. Tá aí no nível do detalhe, direitinho, bem editado, nossa linha aparecendo ali, ó. Tá aí praticamente pronto o nosso modelo, tá? Agora nós vamos nesse ponto, a gente pode converter para polígono, tanto essa quanto essa linha. Linha acento. Linha não, costura, né? Costura acento e costura encosto. Excelente, ficou linda a nossa poltrona. Aí eu vou criar um estúdio aqui, que nós vamos fazer um render, claro. Vou criar um estúdio simples aqui com um plano. Vou criar um estúdio simples com esse plano. Não preciso de 4 segmentos. Apertar F4 aqui para ver os edges. Esse aqui é o nosso estúdio. Vou aplicar aqui o nosso material base. Converter para polígono. Fazer uma extrusão aqui de uma parede. Chanfrar um pouco aqui para criar aquele fundo infinito. Acho que a gente pode ampliar aqui. Vista topo. E posicionar uma câmera, uma Corona Cam. Posicionar aqui a nossa Corona Cam, mais ou menos. Vamos subir aqui o target dela. Aliás, descer o target, subir a câmera. Rotacionar aqui. Rotacionar a nossa poltrona para criar aqui um render. Criar aqui uma pose, uma vista, uma cena, né, do nosso estúdio. Vamos posicionar umas luzes, Corona Light. Um pouco mais quente.
aqui a nossa Corona Light. Vamos deixar ela só na reflexão aqui. Vamos criar mais uma aqui na lateral. Mais uma Corona Light com uma intensidade menor. Duplicar ela para cá em instância. Vamos soltar um render preview. Tá aí a nossa poltrona. Fazer alguns ajustes aqui de pós-produção. Ficou muito quente a nossa luz, mas não tem problema, eu posso balancear aqui nesse white balance. Excelente. E a gente pode colocar umas texturas. Eu não vou me preocupar muito com isso, porque não é esse o nosso objetivo. Vou colocar uma textura que é fornecida pelo próprio Corona Render. Madeira. Pegar uma madeira legal aqui, escura. Essa aqui, ó, semi-gloss. Vou colocar o VW Map. Ligar aqui o Real World Map Size. Acho que a gente pode aproximar um pouco mais a nossa câmera. De repente subir um pouco mais. No nosso couro, vamos colocar aqui no nosso encosto e no nosso assento uma textura de couro. Pode ser essa aqui, ó. Colocar aqui um mapeamento, aqui também um mapeamento. E na nossa linha, tanto essa quanto essa, vou jogar aqui um cotton. Para a gente observar o resultado. Tá aí, pessoal, nossa poltrona devidamente modelada, com todos os detalhes, com a linha, com os entalhes. Claro que aqui você vai criar um mapeamento adequado no seu modelo. Esse nosso projeto era um projeto de modelagem, por isso que eu não estou aqui preocupado com isso no momento. Mas você aí vai criar a sua textura, vai pegar a sua textura de madeira, vai aplicar no seu modelo para você obter aí um realismo ainda maior. O nosso objetivo aqui era
fazer a modelagem. A modelagem está feita. Eu vou fazer um render e a gente vai publicar o resultado daqui a pouquinho. Eu vou fazer o render e vou mostrar o resultado. Nós vamos encerrar o vídeo com o resultado. E é isso aqui, pessoal. Renderizou aqui, renderizei 4K. A gente consegue observar aqui alguns detalhes. Como eu disse, nós não tivemos uma grande preocupação com o mapeamento, né? Com as texturas aqui são fornecidas, elas estão dentro do próprio Corona Render, então não tem muita... Até tem qualidade, mas dá para ficar muito melhor do que isso daqui. A iluminação também, eu utilizei uma iluminação aí bem padrão, bem simples, porque a nossa ideia, nosso objetivo aqui é o objetivo da modelagem. E é isso aí. Ver bem os detalhes, a costura aqui, ó, muito legal. O encaixe, os chamfers que a gente fez, detalhe aqui da nossa trava saindo um pouquinho, né? Detalhe na madeira, bem realista, ficou bem interessante esse projeto. É uma poltrona moderna que você pode modelar e ter aí na sua galeria para incrementar aí os seus projetos. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo, pela paciência, pela atenção. Se você gostou, segue aí a gente, se inscreve no canal, ativa o sino para você receber aí notificação quando nós publicarmos outros vídeos. Vídeos de modelagem, vídeo sobre Corona Render, vídeo sobre o 3D Studio Max. Tá certo? Valeu, obrigado e até a próxima.